Olá a todos, boa noite. É um grande privilégio para mim, uma grande alegria poder hoje mais uma vez compartilhar a palavra. Vamos continuar nosso estudo de Atos dos Apóstolos, então eu convido você a fazer uma oração comigo nesse momento. Senhor, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que é compartilhar a Tua palavra. Que esse momento hoje, Senhor, seja de edificação, seja de crescimento, seja de transformação, tanto para mim, que leio, que converso, que falo, como para todos aqueles que ouvem, que todos nós possamos ter a fé fortalecida através dessa palavra. Alcance todos aqueles que estão ouvindo, assistindo, em casa, onde quer que seja. Fala conosco conforme a tua vontade para esse tempo, para esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é sempre um grande desafio, né, a gente compartilhar esse texto de Atos. A gente está nesse estudo aí já tem um bom tempo. E agora nós chegamos aqui num momento, já mais no finalzinho, daquilo que a gente chama da segunda viagem missionária de Paulo. Ele já passou por Atenas, a gente conversou bastante sobre a passagem dele por Atenas, onde o principal acontecimento lá é o discurso dele no Areópago, no conselho da cidade. E aí, depois de apresentar a Deus ali para aquele pessoal, deixar alguns convertidos, Paulo resolve sair de Atenas. E aí é aqui que a gente recomeça aí a nossa caminhada. Vamos ler o texto então. Hoje a gente vai falar dos versículos de 1 a 5. Então abra sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 18, versos de 1 a 5, que narra a chegada do apóstolo Paulo em Corinto. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre alguns elementos dessa chegada e sobre como isso representa para a gente a necessidade de um foco no Evangelho para enfrentar os desafios que vêm dessa missão, para enfrentar os desafios, às vezes, que a gente encontra de complexidade, de profundidade, de dificuldade, até mesmo pessoais, no cumprimento da missão de Deus na nossa vida, e como Paulo encarou esses desafios, tá bom? Então abre sua Bíblia aí, acompanha comigo, ou você pode ler também aí na tela, Atos 18, versículos de 1 a 5. Diz assim: Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Amém, irmãos? Então, a gente primeiro precisa descrever um pouquinho, né, como a gente sempre faz, a cidade de Corinto. Então, Paulo estava em Atenas, ele tinha vindo pelo mar, né, de Bereia até Atenas, nós já vimos isso. E aí, de Atenas, ele passa a Corinto. Agora estava, desde que chegou em Atenas, na província da Acaia, e Corinto era a capital dessa província. Amém? Aqui nós temos uma foto das ruínas de Corinto, que mostra a estrada que levava de Corinto ao porto. Atrás das ruínas da cidade antiga fica a Acrópole fortificada. Bom, só para vocês terem uma ideia aí do ambiente, né, do entorno. E vamos falar um pouquinho então de Corinto. Aqui também nós temos uma imagem dessas ruínas. Então, o que é importante a gente saber sobre essa cidade, para o nosso contexto aqui? A antiga cidade grega, que é uma cidade, né, Corinto era uma cidade de origem grega, foi destruída e reconstruída pelos romanos. Ela foi destruída aproximadamente 140 e pouco, 150 a.C., e reconstruída na década de 40 a.C. Então ela se tornou uma cidade grega repaginada pela cultura romana, que juntava esses dois elementos. Então Corinto era uma cidade, se Atenas era uma cidade extremamente grega, helenística, Corinto era uma mistura perfeita dessas duas culturas, e naquilo que se transformou
a cultura que a gente conhece como greco-romana, né? Então a gente vê isso no nome dos deuses, né? Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco que a deusa que tinha uma proeminência em Corinto era a Afrodite. A Afrodite era do grego, mas também conhecida como Vênus. Era a mesma divindade, só que em romano ela era conhecida como Vênus. Então, Corinto virou uma cidade muito importante na cultura greco-romana, que era a fusão dessas duas culturas tão importantes, que moldaram o Ocidente, na verdade. Moldaram muitas coisas que a gente faz e vive até hoje. Então ela ficava numa posição estratégica, que lhe permitia controlar o comércio, que passava pela estreita faixa de terra entre os mares Egeu e Adriático. E aí eu vou mostrar para vocês de novo no mapinha. Tá vendo? Corinto estava aqui, e aí essa faixa de terra aqui ficava entre o mar Egeu e o mar Adriático, um mar importantíssimo aqui ao sul da Europa, da Itália. Então, Corinto ficava nesse lugarzinho que alguns imperadores tentaram cavar um canal aqui navegável, né? Porque quem controlasse esse canal controlaria uma rota importantíssima, porque se você observar é uma faixa de terra muito estreita para uma volta muito grande que eles tinham que fazer de navio. Então essa era uma rota comercial importante e Corinto era um ponto importantíssimo nessa rota. Então ele era um centro de comércio próspero, uma cidade meio que portuária, apesar de não ter o porto, ali nela tinha um mais a leste, né, no mar Egeu, e o outro a oeste, no mar Adriático, mas ela era uma cidade de transição. Então ela era uma cidade cosmopolita, que tinha várias nacionalidades ali, por causa do comércio. Tinha gregos, tinha romanos, tinha sírios, asiáticos, egípcios, judeus, e aí essa era Corinto. Em relação aos costumes, a gente precisa frisar isso, porque a cidade ela era dominada pelo templo de Afrodite. Como eu disse, deusa do amor, Vênus para os romanos, conhecida como Vênus para os romanos. Esse templo ele era construído num monte muito alto, não que ele era um templo suntuoso nem nada, mas ele era o templo principal da cidade nesse sentido. A gente sabe que havia milhares de prostitutas, né, envolvidas com o culto deles. O culto deles envolvia as práticas da sexualidade e juntando isso tudo, né, milhares de prostitutas sagradas, que era uma cultura da cidade, a rotatividade da população por causa do comércio, por causa do clima portuário e a mistura de raças, né, de gente de tudo que é cultura, de tudo que é tipo, contribuía para a má fama da cidade. Então a cidade não era uma cidade que era conhecida pela pureza aos olhos, vamos dizer assim, né, dos costumes sexuais, enfim. Então Corinto era sinônimo até para os padrões da época de excesso e de libertinagem, tá certo? Então era essa. Então quando a gente descreve essa realidade, se a gente voltar lá no texto, é porque a gente às vezes lê as coisas muito rápido, né, e não pensa. E esse é um trabalho da nossa imaginação, que Paulo deixou Atenas para trás, aquele centro da idolatria, a representatividade da religiosidade, da filosofia. E aí ele foi para Corinto. Lá. Então aqui a gente está no versículo, na vírgula depois da palavra lá do versículo 2. Lá é onde Paulo estava. É aquilo que ele enxergava, é aquilo que ele estava vivendo. Ele entrou nessa realidade. E ali, por isso que a tônica nessa noite é esse desafio do Evangelho. É a questão de quanto o Evangelho encontra situações complexas. Paulo vem de uma e entra noutra, num outro grau de complexidade. A gente sabe, a gente vai ler isso mais daqui a alguns estudos, que Paulo ficou ali 1 ano e meio. Então talvez nem ele esperasse por isso, mas ele encarou esse desafio. Amém, irmãos? Então vamos lá. Então como é que Paulo chegou em Corinto? Vamos falar, além da realidade desafiadora da cidade,
A gente sabe que Paulo provavelmente estava sozinho. Ele estava no fim de uma jornada, se a gente relembrar, onde ele vinha de batalhas muito grandes em Filipos, em Tessalônica e em Bereia. E de Bereia ele saiu meio fugido, né? Não sei se os irmãos lembram, para Atenas. Olha como é uma viagem longa. Então ele foi para Atenas e não deu para levar Silas, Timóteo. A gente sabe que ele falou, ó, manda eles virem para cá o mais rápido possível. Então ele não ficando em Atenas, ele continuou essa pernada nessa viagem para Corinto. Então eu imagino que Paulo já devia estar sem dinheiro, Paulo devia estar cansado, né? Foi uma etapa na sua viagem de muitas incertezas, quando no começo ele não pôde pregar na Ásia, nem para a Bitínia, e acabou atravessando para a Macedônia. Então a gente sabe que a estadia dele na Macedônia foi conturbada, e a gente sabe que em Atenas ele encarou um desafio grande, novo, e chegou em Corinto, que já era uma realidade complexa, provavelmente cansado, sem dinheiro. Então, como é que você estaria? Né? Como é que a gente estaria? Como é que às vezes a gente fica depois de um ciclo de grandes dificuldades? E a gente vê isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 3, a carta que Paulo escreve a essa igreja posteriormente, mas ele narrando a estadia dele em Corinto, ele fala: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Então chega naquela cidade florescente, com tanto movimento, um viajante sozinho, cansado, não chamaria muita atenção, mas ele chega ali numa condição vulnerável, creio eu. Pela sua própria descrição, a gente muitas vezes imagina o apóstolo Paulo como um grande líder, influente, e ele é, e ele foi, mas também muito dessa liderança ele exerceu por causa da mensagem que ele pregava e da sua intensidade na entrega, mas ele muitas vezes viveu uma situação vulnerável. Então o desafio para Paulo em Corinto era muito grande, porque talvez ele não quisesse muito estar ali. Como é que eu posso explicar? Humanamente, talvez ele já tivesse pensando ali em encerrar sua segunda viagem missionária, em voltar logo para Jerusalém, para Antioquia da Síria, mas ele ficou ali. E ele chegou ali nessa situação de vulnerabilidade. E o que ele encontrou quando ele chegou em Corinto nessa situação complexa? Você que está com a sua Bíblia aberta aí, eu vou ler na minha. O que ele encontrou? Só para não ter que voltar lá no slide do texto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Então ele encontrou amizade, encontrou parceria. Era um lugar desafiador, era uma situação de vulnerabilidade, e Paulo encontrou amigos. Ele conheceu Áquila e Priscila, que eram pessoas, como a gente destaca aí, né, que tinham algumas coisas em comum com ele. E diz o texto, era um judeu, então só isso já era algo muito, muito forte para que Paulo pudesse ter uma conexão, era algo de nacionalidade, de costume, de vivência, de cosmovisão. A gente vai começar, talvez não a partir de hoje, mas a pensar um pouquinho no que é essa cosmovisão. Cosmo é a palavra que vem do grego cosmos, que fala de mundo, de sistema, de organização. Então a visão de mundo de Paulo era uma visão judaica. E aí ele encontra Áquila e Priscila, judeus, que estavam vindo de Roma, meio que fugidos, né? Porque o imperador lá tinha determinado que eles saíssem de Roma. Havia alguns tumultos. Os registros históricos são escassos sobre o porquê desse decreto, dessa ordem, enfim. E aí eram alguns tumultos que estavam sendo gerados relacionados ao judaísmo. E aí eles saíram de lá, meio fugidos, e eles se encontram. Diz o texto, achei muito interessante. Vamos voltar aqui um pouquinho, já que a gente está aqui, né? Diz o texto que Paulo
Paulo encontrou com eles, olha só, lá encontrou. Então ele poderia olhar para a dificuldade, ele poderia olhar para a sua vulnerabilidade, ele poderia olhar para o momento que ele estava vivendo, mas ele encontrou gente, encontrou Áquila e Priscila, encontrou um casal que estava meio fugido como ele. Diz o texto que Paulo aproximou-se deles. Então ele fez um movimento de estar junto, ele fez um movimento de buscar amizade, de buscar uma parceria. Amém, irmãos? E eles tinham o mesmo ofício. Como eu disse, ele procurou coisas em comum. Então a gente pode chamar isso de várias coisas, né? A gente pode chamar isso de amizade, a gente pode chamar isso de parceria, a gente pode chamar isso de discipulado. O que importa é que, ao mesmo tempo que a gente olha para a nossa situação, às vezes de fraqueza, de dificuldade, de cansaço, de desafio externo, a gente pode olhar para as circunstâncias e falar que missão difícil. Paulo encontrou um casal de amigos, de gente que estava meio fugida como ele, de gente que tinha o mesmo ofício que ele, que tinha a mesma origem. A gente não sabe a relação deles com o cristianismo, com, vamos dizer assim, com a realidade de Jesus ser o Messias, mas a gente sabe que eles se tornaram, futuramente, a gente vai continuar lendo depois, grandes parceiros de Paulo na missão, cristãos, vão chamar outros, vão discipular outros. Então eles se tornaram discípulos de Paulo. Não sabemos se aí nesse momento eles já tinham o cristianismo, já pensavam sobre isso, talvez já conhecessem esse movimento, mas sabemos que eles se juntaram com Paulo, passaram a morar juntos, a trabalhar juntos. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma porta. A gente vê que a igreja em Corinto, vamos dizer assim, a gente pode chamar assim, né? E a missão de Paulo em Corinto, numa realidade tão desafiadora, começa com uma amizade. Amém, irmãos? A gente conhece bem essa realidade. Então eles partilhavam, como já falamos, o mesmo ofício. E aí é interessante a gente pensar em Paulo, né, como o fabricante de tendas. Se a gente olhar no texto lá, ele diz o seguinte: o ofício deles era fazer tendas. Esse era o ofício de Paulo, era um ofício que ele aprende, era o negócio da família. Normalmente as profissões eram assim naquela época. Era o negócio da família, onde o menino era ensinado, a pessoa era ensinada naquele ofício. A gente sabe que Paulo também, concomitantemente com isso, ele foi para Jerusalém para fazer, não sei se esse é o termo que a gente poderia aplicar, mas para fazer uma carreira, porque não era assim que eles pensavam, mas para se inscrever no curso, vamos dizer assim, do discipulado do mestre, Gamaliel, fariseu, da escola farisaica. E esse era um curso muito puxado, muito puxado. Ser discípulo não era simples. Mas Paulo tinha um ofício de família. Então aqui ele passou a se dedicar a esse ofício. Mas o que eu quero falar com vocês dessa dupla cidadania, dessa realidade, é que todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ou seja, meus irmãos, ele aprendeu o ofício de família, como a gente está destacando aqui, que era útil para ele em vários momentos. A fabricação de tendas era uma profissão móvel. Desde que tivesse ferramentas de trabalho, ele poderia estabelecer uma loja em qualquer cidade, comprando matéria-prima local e oferecendo produtos regulares à venda. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha um ofício. A gente leu lá no texto, no versículo 4, que esse ofício não impedia a sua pregação, porque todos os sábados ele ia na sinagoga. E a sua pregação não impedia o seu ofício. E aí a gente tem que parar e pensar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre a nossa vocação, sobre os desafios que a gente encontra. Como eu já disse, por que Paulo precisou trabalhar fazendo tenda? Porque ele precisava sobreviver. Porque ele não tinha. Ele chegou ali, como eu já disse, sozinho, provavelmente sem dinheiro, esgotado, então ele precisava produzir. Paulo era uma pessoa produtiva. Paulo era uma pessoa que tinha esse ofício. E aí a gente vai entender como isso também nos ajuda
a encarar realidades desafiadoras. Por exemplo, agora, no tempo da crise, da pandemia, quantos não estão tendo que descobrir ou redescobrir algo que sabem fazer? Algo que é uma capacitação que você tem e que vai te permitir enfrentar esse período, e que vai te permitir cumprir a sua missão, a missão de Deus na sua vida. Então, essa é uma maneira de encarar o trabalho, de encarar aquilo que a gente tem de legado, de dom, de vocação, da nossa família. É um recurso. É isso que eu quero dizer para vocês. Todos nós temos recursos que nós não podemos simplesmente se esquecer. De vez em quando a gente tem que lembrar desses recursos que a gente tem, colocá-los em prática. Então Paulo morava com Áquila e Priscila e eles trabalhavam juntos nesse ofício. E aí eu te falo, será que Paulo fazia isso só para ganhar dinheiro? Ele precisava viver, ele precisava comer, ele mantinha suas mãos ocupadas. Provavelmente, o tempo que ele passou em Tarso, logo da sua conversão, depois de ir para a Arábia, voltar para Damasco, depois foi para Tarso e ficou ali, quase que um acordo entre os estudiosos, provavelmente 10 anos em Tarso. Nesses 10 anos, muito provavelmente, ele passou trabalhando no negócio de família, aprendendo, ouvindo, dialogando, relendo as escrituras. Foi um tempo ali de muito trabalho manual, mas também de muita conversa, porque as tendas eram muito importantes. Era a lona, era para as pessoas, era para os comerciantes. Então, no seu comércio, ele tinha a oportunidade de conversar com muitas pessoas. Então, era um trabalho que Paulo fazia, que não impedia a sua conversa sobre as escrituras. Eu imagino o tempo que ele ficava ali trabalhando com Áquila e com Priscila, também era um tempo de discipulado, de conversar, de ensinar, de construir essa parceria. Então, tudo, onde eu estou querendo chegar, contribuía para a pessoa de Paulo. Nada foi jogado fora nesse homem que encarou um desafio ali em Corinto. Isso talvez tenha servido para ele até de ânimo, de estímulo, naquele momento dele. Só que, e aí a gente vai entender mais um pouquinho, não podemos esquecer que ele era um judeu, que ele era um fabricante de tendas, mas que ele era um evangelista. Diz o texto no versículo 5 que quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, algo que Paulo já devia estar esperando há um bom tempo, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. E aí eu termino aqui, e a gente tem que parar para pensar nesse momento. Se vocês estão observando aí que tem a figurinha, de um alvo, aí, deixa eu destacar aqui para vocês. Temos um alvo. E o que acontece, meus amados? Tanto o judeu como o fabricante de tendas, como o ser humano Paulo, trabalhavam com foco, trabalhavam pelo Evangelho. Tudo o que ele era. Então é isso que eu estou querendo dizer para você. A gente não pode pensar, eu vou ser um apóstolo Paulo, a minha pregação, a minha vida... Paulo trabalhava, então também vou trabalhar. Paulo se dedicava de tempo integral. Não é isso. É que tudo que nós temos funciona para isso, de acordo com o contexto em que a gente está, que a gente vive, de acordo com os desafios que a gente encara. Então, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, a gente enxerga a provisão de Deus, porque Paulo tinha esse foco. Provisão em vários sentidos. Provisão em termos de amizade. Paulo construiu um relacionamento com Silas e Timóteo. Eles passaram muitas coisas difíceis juntos. E desde que ele saiu de Bereia, ele falou, olha, manda eles para cá, manda eles de volta, manda eles assim que der para eles se encontrarem comigo. Então ele ficou dividido, porque ele sabia que a igreja lá precisava de cuidados. Então eram amigos, queridos e antigos já. Então quando eles chegam, Paulo fica feliz pela chegada deles, fica feliz pelas notícias da igreja de Tessalônica. Paulo passou muito rápido por lá e ele criou uma relação muito íntima com aquela igreja. A gente sabe disso.
tudo indica pelos estudos que é nesse momento aí em Corinto, quando ele recebe as notícias da igreja de Tessalônica, que ele escreve as cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda. A gente vê que são cartas muito pessoais, para o momento que a igreja de Tessalônica estava vivendo. Então, é a provisão, porque ele tem notícias, finalmente, daquela igreja que ele criou um carinho muito grande. É um momento de provisão, muito provavelmente financeira. Porque diz o texto no versículo 5 que aí Paulo pôde se entregar totalmente à palavra, indicando que ele pôde dar um tempo na fabricação das tendas e se dedicar por inteiro. Então, veja que até aí, Paulo estava se desdobrando. Ele estava fabricando tendas, discipulando Áquila e Priscila, mas pregando aos sábados na sinagoga. Mas não era uma missão fácil. Explicar, mostrar para gregos e judeus que Jesus é o Messias. Então, tanto que ele não usava a palavra Messias no hebraico, ele usava a palavra Christos, do grego, que foi como Jesus ficou conhecido para a gente. Jesus o Cristo. Que significa única e exclusivamente Messias para o judeu. Então ele tinha que explicar para o judeu que Jesus era o Messias e para o grego o que era Messias e o que era o Cristo e que Jesus era essa pessoa. Então olha o desafio dele. Então até então ele estava se desdobrando. Quando Silas e Timóteo chegam, ele pôde continuar. Eu já vou explicar esse conceito, mas eu queria destacar com você aqui que a vontade dele era se entregar. Paulo se entregou totalmente à palavra. Então esse é o foco, é aqui que a gente está mais ou menos terminando hoje, né? Deixa eu ver meu tempo aqui. É aqui que a gente está terminando. E é aqui que eu quero concluir com você. Ele se entregou totalmente à palavra. Ele tinha isso como foco da vida dele. E é para isso que eu estou chamando a gente. Essa era a vocação dele. Estou dizendo que todos nós temos que ser pastores, pregadores, mas olha como ele tinha um alvo, olha como ele tinha um foco. Testemunhando aos judeus que Jesus é o Messias. Então ele precisava estudar a palavra, ter sua fé fortalecida na palavra e proclamar a palavra. A gente normalmente entende que se entregar totalmente à palavra é só virar um pregador. Não. Paulo, para poder testemunhar isso aos judeus, ele tinha que estudar, ele tinha que ler, ele tinha que orar, ler em oração, ele tinha que reinterpretar as escrituras que ele tinha em mãos à luz desse evento onde o Messias veio, o Messias esperado já tinha chegado, iniciado o seu reinado, e esse Messias, o Cristo, era Jesus, aquela pessoa que morreu crucificado. Olha que desafio. A gente sabe lá na carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai falar, olha, quando eu estive entre vocês, eu decidi nada saber, a não ser Jesus e este crucificado. Você está entendendo? Então, vamos ler lá esse texto. Eu não tinha reservado, nem pensado, mas ele está lá em 1 Coríntios. Vou encontrar aqui para os irmãos. Não vai estar aí na tela, não vai dar tempo, mas a gente sabe, 1 Coríntios, capítulo 2, a gente leu o versículo 3, né? Vamos ler o 1 e o 2. Irmãos, quando estive com vocês, 1 Coríntios 2, 1 e 2, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Está entendendo? Então, quando ele diz um texto ali que ele pôde se entregar totalmente à palavra, era para ele entender, captar essa mensagem, manter o foco nessa mensagem do Messias Jesus crucificado, ressurreto, para traduzir isso para judeus e posteriormente gregos naquela que seria a igreja de Corinto. Tá certo, meus amados? Então esse era o desafio maior. O desafio maior não era a vulnerabilidade de Paulo, a maneira como ele chegou lá sozinho, cansado, sem dinheiro. O desafio maior não era só a prostituição, a imoralidade que a cidade de Corinto apresentava, mas era conseguir manter o foco. E aí fica claro qual era o foco de Paulo.
para ele o que era o verdadeiro trabalho dele. Então, para ele, para que, melhor dizendo, ele verdadeiramente trabalhava. Então, para os nossos dias de hoje, isso é muito importante, porque a gente vive situações como a de Paulo, alguns vulnerabilidade financeira, emocional, cansaço, uma situação externa de muita dificuldade, de muitas realidades perturbadoras. Mas qual é o nosso foco? Será que nesse contexto não há uma mensagem do Evangelho para ser pregada? A gente sabe que a igreja de Corinto, por toda essa pluralidade e ao mesmo tempo riqueza, Paulo pôde trabalhar ali com tenda porque era uma região próspera. Apresentava dificuldades ali, e a gente vê, de imoralidade, de divisão, de ricos e pobres, de desigualdade social. E como é que Paulo resolveu e encontrou a maneira de trabalhar ali? Mantendo o foco nessa questão. Jesus, aquele que ensinou, pregou, fez milagres e que morreu condenado à morte, crucificado e que ressuscitou. Eu vou manter o foco nele, nessa pregação, para que para que haja essa unidade, para que haja o que costura essa realidade é o Messias crucificado. Então esse era o eixo. Esse era o eixo. Eu gosto dessa figura, dessa palavra do eixo, né? Como o eixo da roda do seu carro, de que ele gira em torno. Esse era o eixo em torno da qual a ocupação de Paulo, seja fabricando tendas, seja pregando na sinagoga, esse era o eixo em torno da qual a mente dele trabalhava. Em torno do qual o que ele fazia. Esse é o livro de Atos. A gente está estudando o livro de Atos. Então, o que Paulo fazia, o que Paulo pensava, tudo girava em torno desse eixo. E aí, qual é a aplicação para a gente? Esse é o último slide. Hoje, vamos pensando em Paulo, já vimos o que aconteceu com ele. Quão desafiador é o contexto em que a gente vive hoje, em que você vive, sua casa, seu trabalho, sua cidade, seu país. Quão desafiador, quando você para e olha para fora, é esse contexto. E também, não só quando você olha para fora, quão desafiador é o contexto quando você olha para dentro, dentro de você. Talvez você esteja cansado, talvez você venha de um momento aí de doença na família, de concluir um curso, de mudança na vida profissional, de transição. O Paulo, ele vinha de pregador itinerante, ele precisou exercer o seu ofício de fabricante de tendas. E você, talvez você esteja num momento desse da vida, que precisa exercer um ofício para sobreviver, para se ocupar. Então, que desafiador é o contexto que você está vivendo hoje? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como as amizades podem, nesse momento, fazer a diferença na sua vida? Porque a gente pode olhar o encontro de Paulo com Áquila e Priscila de duas formas. Uma, ele encontrou amigos, encontrou gente ali que ia ajudar ele, eles se juntaram, fizeram ali uma cooperativa, vamos dizer assim, de artesãos, pense como você quiser. Moraram juntos, dividiram as despesas, comiam juntos, trabalhavam juntos. Então foi bom para Paulo. Foi ótimo para ele encontrar Áquila e Priscila naquele momento. Então foi bom. Amém? Esse é um jeito de olhar. Então as amizades, como as amizades podem fazer a diferença na sua vida agora, hoje, nessa pandemia que a gente está vivendo. Por exemplo, mas ao mesmo tempo também ele pôde discipular Áquila e Priscila, que a gente sabe que foram pessoas muito atuantes na igreja, que posteriormente voltaram para Roma. Gente que discipulou Apolo, líderes da igreja. Então, naquele momento de crise de vulnerabilidade, mais uma vez Paulo encontra pessoas, estabelece parcerias que ficariam para muito tempo, que seriam lideranças formadas. Então, como as amizades hoje podem fazer a diferença em sua vida? Ou seja, te ajudar, e ao mesmo tempo você pode, hoje, estar criando laços de discipulado, pessoas que você vai discipular, que você vai estimular e vão ser futuros líderes quando isso tudo se assentar.
e a gente tiver que viver a nossa nova realidade. Então não se esqueça das amizades. E por último, é a pergunta-chave: como você equilibra sua profissão, sua ocupação, sua vocação e o anúncio do Evangelho? Essa é uma pergunta já mais profunda, meditativa, né, que fala conosco. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para a vida de Paulo, claramente uma coisa trabalhava para a outra. Não existia. Paulo não ia à igreja no domingo para Deus abençoar o trabalho dele. Vocês estão entendendo como é que funcionava a mente de Paulo? Não estou dizendo que a gente vai ser um Paulo, como já tive várias coisas, tem que largar tudo para pregar. Não, mas Paulo fabricava tenda, irmãos, não é isso, não é essa a questão. A questão era o que funcionava para quê? Em torno de que a vida dele girava? Que eixo definia a sua vocação? Então a gente viu que quando Paulo fabricava tendas, ele discipulava, e quando fabricava tendas e discipulava, ele sobrevivia, mas todos os seus recursos estavam concentrados para a missão dele, de Deus na vida dele, quando ele ia para a sinagoga pregar. Então, em torno do que gira a sua vida? Você vive para ganhar dinheiro? O seu trabalho é para você ganhar dinheiro, para sustentar sua família só? É isso? É assim que funciona a sua mente? Porque se for isso, você vai encarar os outros dois pontos, os desafios e as amizades, vão ser um grande desperdício na sua vida. Desafios e amizades vão ser um grande desperdício se você não entender o propósito da sua vida. O que significa o fato de Jesus ser o Messias. O que significa o fato dele ser o rei. O que significa o fato revolucionário desse reinado que ele vem implantar. E que nós estamos anunciando até hoje. E que temos os mesmos desafios de Paulo de anunciar em Angra dos Reis. Quais são os desafios em Angra dos Reis? Quais são os desafios de anunciar o Evangelho no Brasil? A gente vai ver mais na frente alguns versículos que Paulo está falando isso com o pessoal da igreja, vamos dizer, na sinagoga. Chega um ponto que ele fala: gente, eu desisti de pregar para vocês da igreja, vou pregar do outro lado da rua. E aí uma pessoa lá da sinagoga abre a casa para ele do lado da sinagoga. Então, quais são os nossos desafios hoje? Quais são os recursos, as amizades, o ofício? A questão é, para quê? Por quê e para quê? Para a gente equilibrar. Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade. A gente não vai na igreja domingo para Deus abençoar o nosso trabalho na segunda. Nem a gente trabalha a semana inteira só para chegar na igreja e ostentar uma espiritualidade e viver com a cabeça na igreja. Não, o Evangelho, o reinado do Messias, ele une isso tudo, ele transforma essa relação toda. Onde quando você está trabalhando, você está evangelizando, você está discipulando. E você está se preparando para os desafios, você está vivendo os desafios. E quando você está na sinagoga, essa era a vocação do Paulo, mas quando você está experimentando a pregação, a fé, em tudo isso, nós estamos vivendo o reinado de Jesus, o Cristo, no nosso contexto. Então a gente precisa equilibrar essas realidades. A gente precisa entender para que elas funcionam. Amém, amados? Que a gente possa assumir esse desafio tão propício para o momento que a gente está vivendo. De realidades diferentes, de realidades desafiadoras, mas não podemos abrir mão de dizer para o mundo inteiro que Jesus é o Cristo, que o crucificado e ressurreto é o Messias tão esperado de Israel e é aquele que tem uma mensagem de restauração para toda a humanidade. É para isso que nós vivemos. Seja você um fabricante de tenda, seja você um fabricante de bolo, seja você um funcionário da Brasfels, seja você um pregador, seja você uma mãe que cria os seus filhos, que trabalha em casa, seja você um médico, esse é o nosso desafio maior. Anunciar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo para toda a humanidade. Amém? Vamos orar por isso?
Baixe sua cabeça, feche os olhos. Senhor, obrigado por essa palavra. Continua conosco, nos orientando, falando, ensinando, para que a gente cumpra a missão e o desafio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, queridos. Fique conosco mais um tempinho aí para um período de louvor, de meditação. Que Deus nos abençoe, nos prepare, nos capacite. E daqui a pouquinho a gente tem a nossa live aí no Instagram, às 20h30. Fiquem na paz. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo o som de todos nós, a Ele todo o tom e toda a voz, cantem glória. A Ele todo o som